E a gente conversa novamente com o assessor jurídico da CNA, Juan Oliveira. Vamos falar de outro tema agora, a questão dos contratos agrários. Juan, seja bem-vindo aqui mais uma vez. Muito obrigado, Bruno. Mais uma vez, é um prazer estar aqui falando diretamente para o nosso produtor, para a nossa produtora, sobre um tema que ele já vem sendo tratado pela nossa diretoria, né? Nós tivemos aí uma última entrevista da colega Viviane que tratou aí do aspecto do arrendamento rural, e a gente vai tratar do outro lado da moeda agora, que é a parceria rural. Bom, de uma forma bem objetiva, qual a diferença entre um contrato, um arrendamento e uma parceria rural? A diferença crucial está no risco e na natureza da renda. Na parceria rural, os riscos eles são compartilhados entre quem cede uma terra e o que produz. Já no arrendamento, esse risco não existe. O arrendador, ele vai receber o aluguel independentemente se teve uma frustração de safra, se o preço caiu, se o preço aumentou, ele vai receber aquele valor fixo. Já na parceria, não. Se tiver lucro, ele vai ser distribuído entre os dois parceiros. Se não tiver, não vai. Eu costumo bastante dar um exemplo prático, trazer um pouco aqui para o urbano e refletir no rural, porque as pessoas conseguem assimilar melhor. Mas, basicamente, o arrendamento ele é um aluguel, tal como a gente aluga uma casa, um apartamento. Por outro lado, a parceria é como se eu e você nos juntássemos e constituíssemos uma empresa qualquer para obter lucro. Na parceria é a mesma coisa. Eu me junto com outra pessoa física para explorar a atividade agropecuária, para plantar soja, plantar milho, plantar banana, criar gado, criar peixe. E aí varia, assim, um vai entrar com a terra, com os insumos, o outro com o capital humano, mas é sempre nessa ideia de esforço conjunto. Acho que isso é o que essencialmente distingue as duas. É o que faz diferenciar aí tanto o arrendamento do contrato rural, né, Juan? Uhum. Tá, voltando aqui para a questão do... Vamos falar agora de encargos tributários, né, de tributos. Qual a diferença entre o arrendamento e a parceria rural? A diferença é significativa. A gente até costuma brincar um pouco do jargão, né? Que pesa no bolso do produtor rural a opção por uma ou por outra. Bom, no arrendamento, como ele é aluguel, ele vai ser tributado da forma padrão do imposto de renda pessoa física, sujeito até aquela alíquota progressiva máxima de 27,5%, com um agravante a partir dos próximos anos aí com a reforma tributária, que os novos tributos, né, inseridos pela reforma tributária, o IBS e a ACBS, eles também vão incidir sobre os contratos de locação. Então a gente não tem alíquotas efetivas ainda fixadas, mas estima-se mais ou menos que vai ter um aumento de mais ou menos 8,4% de tributo, além dos 27,5%. Por outro lado, quando a gente vai para a parceria rural, a tributação ela é feita da mesma forma que o imposto de renda rural, que é, eu vou pegar minhas receitas, eu vou pegar minhas despesas, vou apurar ali o meu lucro rural, e em cima desse lucro rural eu vou aplicar as alíquotas progressivas do imposto de renda. A gente sempre calcula que para a parceria rural, você tem uma carga de imposto de renda de mais ou menos 5,5% frente aos 27,5% do arrendamento. Então, é 5,5% mais o que a gente recolhe a título de fundo rural e contribuição ao Senar, que dá mais ou menos aí uns 2,3%. Então, para a gente fosse arredondar aqui, seria por volta de 9% versus 27,5% mais 8,4%. Dando continuidade ainda nessa modalidade da parceria rural, e quando a gente fala do Estatuto da Terra, há umas certas restrições, umas certas limitações. Que limites são esses? Sim. Esse é um cuidado que o produtor rural tem que ter muito em mente para fins de até formulação do contrato, para que esse contrato lá na frente ele não venha a ser descaracterizado, seja pela Receita ou seja por algum outro órgão, como se fosse um arrendamento. Tem alguns pontinhos específicos que ele tem que se atentar. Um deles é, por exemplo, a se atentar aos limites de fixação da remuneração do parceiro outorgante. Quem que é essa figura? Do parceiro que entregou a terra, por exemplo, do parceiro que entregou os insumos. O Estatuto da Terra, ele fixa um limite que vai de 20%
até 70%, de acordo com o que ele for fornecendo. Se ele fornecer só a terra nua, por exemplo, ele só pode receber 20% do resultado da atividade. Se ele entrar com a terra nua e preparar ela, vai subindo. Se ele entrar com a terra nua, com insumos e benfeitorias, 30%. E assim sucessivamente até 70%. Por que eu falei que é importante a observação desses limites? Se eu, por exemplo, entro só com a terra nua e fixo lá no contrato que a minha remuneração vai ser de 50%, eu extrapolei o limite, porque se eu entrei só com a terra nua, teria que ser 20%. Então, automaticamente, esse contrato, na verdade, apesar do nome dele estar lá em cima como parceria, ele é um arrendamento, acaba sendo interpretado como um arrendamento. Então, esse é um ponto muito sensível que os produtores rurais têm que estar bem atentos. E além dessa previsão correta na hora dessa divisão, que outros pontos o produtor deve se atentar para de fato ser reconhecido como um parceiro, né? Uma parceria rural? Exatamente. E a gente volta lá para o começo da entrevista. É a partilha de riscos. E não só de riscos, de frutos. Então, a gente tem que ter no contrato a partilha de frutos, ou seja, a remuneração de cada um dos parceiros deve ser um percentual do lucro do resultado da atividade rural. Não pode ser um valor fixo, por exemplo. Tem que ter a partilha de riscos, ou seja, se tiver uma frustração de safra ou se o preço do produto ou do animal caiu ou desceu, ambos os parceiros têm que suportar esse prejuízo. E por fim, tem que ficar bem claro no contrato que aquilo ali é uma atividade conjunta, ou seja, realmente uma parceria. Então, todos esses elementos constando claramente no contrato facilita e muito e traz segurança jurídica tanto para os dois parceiros quanto para quem lá no futuro for fiscalizar ou olhar esse contrato. Só para a gente concluir, e o adiantamento, ele acontece no campo ou isso acaba descaracterizando a parceria? Claro, não, essa é uma prática muito comum, tá, de adiantamento, porém, como eu disse, é preciso ter cautela. O adiantamento ele precisa estar previsto expressamente no contrato de parceria e ele não pode ser um valor fixo, senão a gente acaba caindo naquela mesma classificação de aluguel. Se eu recebo um valor fixo independentemente da safra, não tem uma razão de ser a parceria. Eu não estou compartilhando um risco ali com o meu parceiro. Então, sim, pode adiantar desde que esteja previsto e desde que não seja um valor fixo. É isso aí, conversamos um pouquinho mais, o Juan Oliveira, assessor jurídico aqui da CNA, esclarecendo um pouquinho mais sobre os contratos agrários. Juan, muito obrigado aqui pela sua participação. Eu que agradeço, Bruno, mais uma vez.